e a vida de repente dá uma daquelas vicissitudes que a gente perde o pé, a mão fica de ponta cabeça. E nessa hora, normalmente, desesperado, a gente procura a casa religiosa. A gente vai à igreja, quando não vai também ao centro espírita, quando não vai também ao Pai de Santo, a gente vai também à evangélica, a gente vai para todos os lugares. Alguns vão só para um, outros vão para mais de um, dado o que ele entende pela gravidade do momento. Chegando lá, ele pede uma consulta e aí o padre recomenda uma coisa, o pai de santo recomenda outra, a casa espírita recomenda outra e assim vai. E no final das contas, todas elas estão recomendando quase que a mesma coisa. E a pergunta que fica nesse momento é: a pessoa segue, a pessoa melhora, mas assim que ela começa a melhorar um pouco mais, ela então começa a diminuir a sua frequência nesses lugares. Pode explicar para a gente o que acontece? Eu posso tentar, porque são muitas as variantes. E uma das variantes é que quando a gente está em desespero, a gente tem conosco bons amigos, né? Sejam encarnados, sejam desencarnados, a gente nunca está sozinho. E essas pessoas pedem pela gente. Então a gente está passando ali uma vicissitude, uma variação, recebemos o auxílio caridoso da espiritualidade amiga, e não pensem que a espiritualidade amiga ela só está no centro espírita, não. A espiritualidade não desampara ninguém. Então, nessa hora, você é assistido pela espiritualidade amiga, independente de onde você esteja. E a espiritualidade amiga, dependendo do teu... se você está refratário ou não, dependendo da tua recepção, ela vai sim te conduzir para um local onde você possa ser cuidado. Porque é sempre uma questão física e uma questão espiritual que acabam se entrelaçando. E quando eu declino, é óbvio que os meus inimigos vão me alcançar mais facilmente. Mas, Aderley, todo mundo tem inimigo, então você não precisa necessariamente ser inimigo. Pode ter um adversário, você pode ter um desentendimento, você pode ter alguém que quer resolver uma questão com você, e nessa hora vai ser alcançado. E aí você vai para a casa religiosa. Quando você entra naquele ambiente da casa religiosa, você já está meio que cercado, você está meio que blindado de todas essas influências e começa a receber, então, boas influências. Ponto 1. Ponto 2. O teu coração vai se apaziguar naquela hora de recolhimento, de reconhecimento, de acolhimento. Então, nessa hora, sua vida, obviamente, vai começar a caminhar por bons caminhos. Ora, você está num local que as pessoas olham para você e sorriem, as pessoas te acolhem, ninguém vai querer, salvo algumas casas, né? Ninguém vai querer te catequizar. As casas que mais acolhem, que são voltadas mais para o acolhimento, eles não tentam te catequizar, né? Você vai chegar lá muito mal, eles vão te deixar no cantinho, a espiritualidade vai trabalhar até a hora que você o procura. E aqui eu estou falando de qualquer casa religiosa, independente da religião que você siga, que você acredite. Quando a coisa começou a melhorar, você volta a relaxar, porque até então você estava vigilante, você não queria falar mal de ninguém, você não queria resolver nada com ninguém, você só queria que a tua vida melhorasse. A paz começa a vir. Durante o desdobramento do sono, em alguns casos, você é levado para workshops, você é levado para palestras, você é levado para trabalhos outros, tudo para te acalmar. Na hora que você começa a estabilizar, você volta um pouco mais forte, você volta um pouco mais para a carne, o espírito na carne é fraca, e aí você começa a, se não tiver determinação, a voltar para as antigas tendências, os antigos desvios. Então você aos poucos vai se desviando daquele caminho que tem que ser constante. Nesse desvio, de novo, volta a te assolar obsessores, voltam a te assolar ideias outras, né? Ideias. Vou dar um exemplo. Quando você está muito mal, você vai lá para a casa religiosa e aí os teus pensamentos começam a ficar bons. Você começa a rezar com constância, você começa a pedir. Quando vai passando esse período que as coisas vão harmonizando, aí você já pensa na cervejinha, você já pensa na saída do final de semana, você já pensa em tirar um
pouquinho só do aluguel, porque vai cair uma graninha ali na frente, então você só vai lá, você só vai visitar uma amiga, vocês só vão passear, afinal de contas, com 10 reais, o que você faz com 10 reais? Vocês só vão tomar uma cerveja, uma água, um refrigerante? Só que naquela coisa você está voltando para o teu padrão anterior. E quando você volta para o padrão anterior, a tendência é querer te afastar, das casas religiosas. E por que a Derlei insiste no querer te afastar? E não é quererem, é você próprio que quer se afastar, porque aquilo ali exige de você uma disciplina, exige de você um determinismo, exige de você uma série de coisas que, afinal de contas, você trabalha pra caramba e você não está ali para isso. Você não vai abrir mão da tua sexta-feira para ouvir um Aderlei ficar falando que você tem que isso, que você tem que aquilo. Afinal de contas, você trabalha pra caramba. Então, precisa se tomar cuidado nessa hora. Nós precisamos vigiar e orar para que, no momento de fraqueza, eu não volte para os antigos desvios, os antigos vícios. E entenda, por favor, o momento de fraqueza não é o momento em que você acredita que está tudo ruim, que você vai buscar. Aquele momento ali você está ficando forte. O momento de fraqueza é quando você acredita que está forte. Exemplo, todas as vezes que eu vejo um jovem tirar carteira, preocupado com aquele 1 ano que ele não pode ter uma multa, eu viro para ele e digo, fica muito tranquilo. Enquanto você estiver com medo de receber multas, você não vai receber multa. O problema vai ser quando passar esse 1 ano. Você já vai estar dirigindo constantemente, já vai estar num caminho aí tranquilo, e aí você começa a abusar, você começa a descuidar. E é isso que a gente tem que falar. Não se descuide. Não se permita se descuidar do bom caminho do Evangelho. Você pode sim tomar a tua cervejinha, você pode sim sair final de semana, você pode não vir à live, não tenha dúvidas disso. Mas cuida da tua cabeça, dos teus pensamentos e do teu coração. Pensa nisso.